Pessoal, muito boa noite a todos os presentes. Bom, hoje a gente vai falar de ifs, né, os famosos condicionais. Para quem já vem do Java, do JavaScript, não vai ser nada muito novo, tá? Vai ser literalmente a mesma coisa. Literalmente. Não muda nada. É a mesma coisa que vocês já estão acostumados. Para quem vem do Java, JavaScript, mesma coisa, tá? Essa aula aqui vai ser mamão com açúcar. Não tem muito o que fazer. Certo? Mas, para aqueles que não estão cientes do que é, bom, vamos começar falando o que são. Para que servem essas condições de checagem, né? As famosas condições de checagens ou condicionais apenas. Certo? Eles servem para gerar fluxos diferentes. Por exemplo, me falaram que o negócio do Blue já estava aqui na sala. Bom, estou sem canetão. Mas imagine que eu tenho o meu fluxograma, né? Vamos imaginar um fluxograma. Ele vem reto, mas nós temos um condicional. Se alguma coisa acontece, ele vai para a direita, se ela não acontece, vai para a esquerda. Isso gera um fluxo, isso gera opções. E essas opções vão gerar resultados diferentes baseados no que veio de cima. Uma forma muito simples de fazer, né? Uma forma muito básica de analisar, básica entre muitas aspas, mas uma forma muito simples de se resolver isso, de visualizar bem, é o seguinte: se eu recebo um número, se ele for maior que 10, multiplique ele por 2, se for menor que 10, soma 5 nele. Isso são dois fluxos. Então vai gerar dois resultados diferentes. Se eu quero inserir 5, vai dar 10. Se eu quero inserir 11, vai dar 22. E assim vai. Tranquilo? Então a gente consegue gerar fluxos diferentes. Isso aqui é a coisa que vocês mais vão usar na programação, tá? Todo o código de vocês vai ter pelo menos uns 5 if. Brincando, tá? Brincando, frouxo, 5 if, tá? Ah, é simplesinho, é só um negocinho aqui, tá? 4, 5 ifs. Vocês vão usar isso aqui direto. Então vocês vão pegar o jeito de qualquer maneira. Mas o condicional C, ele possui operadores próprios e especiais dele. Eles não são operadores, eles são operadores matemáticos, mas não são operadores aritméticos. Não é soma, não é divisão, não é multiplicação. Certo? Então a gente tem os operadores aqui. Esses dois de cima são os operadores de maior ou menor igual. Os dois de baixo é maior ou menor e igual, né? Então, aliás, aqui é só maior ou menor, e aqui é maior igual ou menor igual. Porque os operadores básicos da matemática que vocês devem estar acostumados a ver. Os operadores especiais, os diferentões, são esses dois aqui. O igual, ele serve para conferir se o valor da esquerda é igual da direita, e o exclamação igual é para conferir se é diferente. Então, por exemplo, se eu perguntar a vocês, cara, 3 é igual a 3? Isso dá true ou false? Isso dá verdadeiro ou false? Dá true, né? Dá verdadeiro. Verdadeiro. 3 é igual a 3. Então dá verdadeiro. Se eu pegar para você, por exemplo, perguntar assim, 2 é diferente de 4? Vai dar verdadeiro ou false? Vai dar true, vai dar verdadeiro. 0 é maior ou igual a 3? Falso, né? Então, 0 maior ou igual a 3. Isso vai dar falso, certo? Percebe os operadores. Aqui tem dois operadores, entre aspas, extras, que são operadores de elementos. É difícil explicar isso aqui, mas quando vocês veem na prática, isso aqui é bem simples. Basicamente é o seguinte: eu vou ter uma operação acontecendo, uma operação lógica acontecendo desse lado, e vai ter uma operação lógica acontecendo desse outro lado aqui. E dependendo do que tiver aqui no meio, acontece uma coisa ou outra. Certo? Vamos dizer o seguinte: ou, se o elemento da esquerda for verdadeiro, ou o que estiver à direita dele, retorna verdadeiro. Se o elemento da esquerda for verdadeiro, e o elemento da direita também for verdadeiro, retorna verdadeiro. Caso contrário, falso. E em cima a mesma coisa, né? Então isso aqui, para dar errado, os dois tem que ser falso. Se um dos dois é verdadeiro, eu já toco para frente. Porque isso aqui, como eu disse, é difícil explicar isso aqui, mas depois eu mostro uns exemplos na prática e vocês vão ver que isso aqui não é o fim do mundo. Isso aqui é bem simples, na verdade. É só que é difícil explicar. É difícil fazer vocês imaginarem isso. Tranquilo? Muito bem. O if tem essa construção aqui. Bem simples e direto ao ponto. Você põe o if, uma condição a ser checada, ou seja, por exemplo, 3 maior que 2. E você põe os comandos aqui dentro. Perceba que eu só coloquei comandos. Pode ser quantos comandos você quiser. Pode ter outros ifs dentro? Pode. Pode ter nossa repetição? Pode. Pode ter o que vocês quiserem. Vocês podem literalmente fazer o código inteiro de vocês dentro de um if. Se vocês quiserem.
Tranquilo? O if é sempre obrigatório, é o início. É o que determina o início. Mas eu também posso colocar um extra, que é o else if. Quando que o else if vai acontecer? O else if será testado apenas, única e exclusivamente, quando o if falhar. Ou os else ifs acima dele. Então perceba que isso aqui gera uma hierarquia. O primeiro elemento sempre será conferido antes do segundo. Para vir de regra para todo mundo aqui. Você pode ter quantos else if você quiser. Porém, só pode ter um if e um else. O else é obrigatório? Não. O else é opcional. Tá? Mas os else ifs também são opcionais e você pode ter quantos você quiser. Você pode ter 500 else ifs aqui se você quiser. O máximo que eu já vi foi 47, eu acho. 47 ou 48 cadeado. Else if aqui dentro. O máximo que eu já vi numa tacada só. Mas pode acontecer. E pode ser infinitos. Temos também o else. O else é uma pérola extra que a gente coloca ali. Por quê? O else, ele sempre, escuta o que eu estou falando, ele sempre vai executar caso todos os elementos antes dele falhem. Então o else é literalmente uma válvula de escape. Se todo mundo aqui falhar, ele executa. Não importa o que aconteceu. Ele executa. Certo? Então, falhou o if, falhou o else if, um outro else if que tinha aqui. Entrou no else, ele vai. Ele mete bronca e faz acontecer. Tranquilo? Até aqui alguma dúvida sobre a construção do negócio? Não, como eu disse, é bem relativamente simples o if e else if, tá? Perceba que ele é construído com duas chaves e não possui ponto e vírgula. Então é if, abre parênteses, coloca a condição a ser checada, abre chaves e fecha chaves. Lembra que eu comentei dos escopos? Perceba que aqui tem um escopo novo. Então se eu criar uma variável aqui dentro, ela nasce, desenvolve e morre aqui dentro. Se eu criar uma variável e querer usar ela aqui fora, não funciona. Se eu quiser usar ela aqui fora depois, eu tenho que criar antes, mexê-la aqui dentro, eu posso editar, isso sim eu posso fazer, e depois reutilizá-la aqui fora. Tranquilo? Muito bem. E o if é um efeito cascata, né? Então o que está em cima acontece sempre do que está embaixo. Sempre. E quando um desses aqui acontecerem, ele ignora todos os demais abaixo dele. Então vamos supor que o if aconteça. O else if e o else serão completamente ignorados. Ele não vai mais considerar. Porque uma condicional já aconteceu. Então ignora as demais. É assim que ele funciona, é assim que ele trabalha. Certo? Ou seja, ele vai de cima para baixo procurando até acontecer o primeiro. Até o primeiro ser verdadeiro. Quando ele encontrar o primeiro, ele cai fora. Como eu disse, pode ser quantos else if você quiser. Pode ter 5, pode ter 10, pode ter 15, 20, 30, 40. O primeiro que ele encontrar verdadeiro, ele executa o que está dentro e depois cai fora. Ele não continua procurando se tem mais alguma outra condicional verdadeira. Tranquilo? Então ele é bem direto ao ponto. Vamos falar de um outro amiguinho que normalmente as pessoas esquecem dele, mas eu sempre gosto de frisar ele porque ele é muito bom para fazer menus. O switch. Tá? O switch por si só, ele não é de todo ruim. Tá? O switch ele não é de todo ruim. Na verdade o switch ele é bem útil. Como eu disse, para criar menus. Criar menu com o switch é uma delícia. Vai que vai, flui que é uma beleza. Como a gente usa o switch? Ele é um pouquinho diferente do if. Ele tem algumas características extras. Aqui eu criei um inteiro J que inicia com 3. Simplesmente iniciei ele com 3. Eu boto switch e eu boto um elemento qualquer aqui, uma variável. Tem que ser uma variável, tá? Eu posso pôr uma constante aí, mas não faz sentido usar um switch. Tem que ser uma variável. Se por um acaso, esse cara aqui for 1, executa isso aqui, break. O break encerra o switch. Se por um acaso for 2, executa isso aqui, break, vai fora. Se por um acaso for 3, executa isso aqui, break, vai embora. E você pode ir infinitamente, para quantos cases você quiser. Então, um detalhe. O que seria o nosso else aqui no switch? É o default. Então, se todos acima deram errado, ele entra no default e break. Tranquilo? Então, vocês poderiam criar um menu, por exemplo, com 5 opções. E deu o default,
o default seria, por exemplo, o botão não encontrado. E dele cai fora. Porque dele não achou em nenhum dos outros, o botão não encontrado. Quer dizer que o cara inseriu alguma coisa que não está entre 1 e 5. Não sei o que é, pouco me importa. Mas como ele não inseriu, simplesmente cai fora. Mas, também, bem simples, direto ao ponto. O único detalhe é que aqui é case 1, 2 pontos, né? O detalhezinho é SAT, 2 pontos ali. Mas esse é o switch, ele funciona assim. Seria escolha, né? No Portugal. Seria o escolha, dá pra dizer que é o escolha. Dá pra dizer que é o escolha, tá? Dá pra dizer que aquilo vai. Não fica exatamente igual isso aqui, mas fica bem próximo disso. Certo? Muito bem. É aqui, né? O break encerra, né? Então, para cada um que ele encontrar, ele para. Vamos a alguns exemplos rápidos. Se eu executar isso aqui, esse código aqui, o que vai aparecer no meu resultado aqui? Quando der F5, o que vai aparecer aqui? O que vai ser mostrado na tela para o meu usuário? Vai aparecer valor 2 maior que o valor 1. Né? Valor 2 maior que o valor 1, será? Sim. Alguém acha que vai ser incapaz de calcular? Não, né? De fato. Valor 2 maior que o valor 1. Aqui ele ficou maiúsculo porque é do próprio PDF, não sabe? Mas, de fato, ele vai pegar essa variável aqui, essa palavra, vai colocar essa palavra aqui dentro e vou mostrar ela na tela depois. Mas, muito bem. E se eu fizer assim agora? O que acontece aqui? O que vai mostrar no resultado para mim? O valor 3 vai ficar com o valor de 10 e vai aparecer valor 2 maior que o valor 1. Será? Resultado, não. A questão do resultado Ele só mostra o resultado na tela. Só o resultado. Mas assim, tu falou uma coisa interessante, mas aqui ele muda para 10, como você mesmo disse. Então quer dizer que quando ele entrar aqui, 10 é maior que 2. Não é? Ele não vai executar isso aqui? E agora? Ele executa criar CIF ou não executa? Executa o segundo ACIF. O segundo da CIF? Na verdade o único que tem. O único CIF que tem ali, mas... É a segunda condição que ele vai executar. Será que ele executa? E a primeira é a validação, né? Tem um if aqui. Pra ele entrar. Tem um if, sim, ele entra aqui e isso aqui executa. Mas... Acho que não, porque é 10, né? Valor 3. mas 10 é maior que 7, né? Não sei. Na minha cabeça 10 é maior que 7. E agora? Valor 2 maior que o valor 1. Lembra que eu falei que é um efeito cascata? Quando ele executa o primeiro, ele ignora os outros. Então, como ele ignorou os outros, esse else if aqui não foi conferido e nem o else. Como ele executou esse aqui, valor 2 maior que o valor 1, só caiu fora direto. E mostrou na tela. Isso é um cuidado que tem que ter, tá? Isso é bem comum confundir isso aqui. Então, cuidadinho que vocês têm que Colocar ter. uma condição verdadeira no começo e aí ela pode... Porque o valor 2, que é 7, é maior que o valor 1, que é 5. Então isso aqui foi verdadeiro. Ele executa tudo o que está aqui dentro e ignora os demais que estão encaixados nele. Se fosse apenas if aqui, aí sim. Se fosse if valor 3 maior que o valor 1, aí sim. Ia ficar um resultado diferente. Mas como é else if, eles estão conectados. É como se fosse um efeito corrente, um efeito cascata mesmo, né? De cima para baixo. E daí, como aconteceu o primeiro, ele ignora os demais, que estão conectados a ele. Eu pensava que ia dar erro por causa que tem um número ali no resultado, né? Que seria, no caso do resultado, uma string. Mas daí ele bota como o Porque isso aqui é a palavra. caractere 2. Porque na verdade não é caractere 2. É que isso aqui é a palavra valor 2. Isso aqui não é a variável que está lá em cima. Isso é só a palavra dela. Sim. Por isso que eu pensava que ia dar erro. Então, dali em diante, para baixo, vai tudo dar positivo, no caso. Aqui se fosse, né? Vamos fazer uma análise rápida então. Vamos dizer que o primeiro falhasse.
O segundo também ia falhar, porque o valor 3 é menor que o valor 2. E daí ele caiu no else, que é incapaz de calcular. Se por acaso falhasse o primeiro. Certo? Mas como o primeiro acabou dando certo, então ele ignora os demais. Né? Uma vez que ele executa um, ele ignora. Vamos supor que ele deu falha no primeiro, deu false, e no segundo deu verdadeiro. Ele executa isso aqui e ignora o else. É assim que funciona. Então, quando um desses aqui executar, todos os demais abaixo dele serão completamente ignorados. Completamente. Ele ignora com muita força. Ele ignora com vontade. Tranquilo? É que nem o crush. Ignora a gente com vontade. Certo? Vamos pegar um último aqui, exemplo, só para nós dar uma brincada. Isso aqui foi aquela junção que eu tinha falado para vocês, né? Então, o que acontece? Se isso aqui for verdadeiro, ou isso aqui também for verdadeiro, ou seja, se um ou outro for verdadeiro, esse cara retorna um verdadeiro pro if. Essa é a lógica de pensar da coisa. Então, na verdade, isso aqui retorna um resultado, verdadeiro ou falso. Porém, esse cara aqui vai analisar os dois, e vão ter um resultado aqui, e esse cara retorna pro if depois. Só que eu precisava muito uma caneta, cara. Mas enfim. O que vocês acham que vai acontecer ali? Qual que vai ser o resultado que vai ser impresso aqui na tela pra mim? Eu acho que vai acontecer ali o primeiro else if. O primeiro else if, cara. Esse aqui? Não. Esse aí, de baixo. Esse aqui? É, Esse aqui vai acontecer. esse vai acontecer. Mas verdade não tá certo isso aqui. Não é? Mas ou falso. Ou false, exatamente. Então perceba que aqui deu false e lá deu verdadeiro. Então vamos simular que a gente trocou esses dois caras aqui. Então isso aqui deu um resultado, eu boto false aqui, e aqui eu boto true. Aí eu confiro. Falso ou verdadeiro. Ah, tem um verdadeiro aqui. Então joga um verdadeiro pro if. Mas, e daí o if vai conferir que é verdadeiro e vai executar. Portanto, verdade ou falso. Que é o que vai ser printado aqui, tá? Tranquilo? Como eu disse, né? Assim, por definição, o if não é difícil. If por padrão não é difícil. Ele só tem alguns detalhezinhos chatos, mas ele em si não é difícil. E aqui, esse switch case, o que acontece? Vai aparecer dois. Vai aparecer só dois na tela? Ou vai aparecer mais alguma coisa na tela do usuário? Quais desses cases aqui vão acontecer? Eu acharia o segundo, como k é igual a 2. E de resultado recebe 2 lá, né? É por causa que isso, por causa 2. É, porque se por um acaso K for 2, K é 2, então ele executa isso aqui. O resultado vai receber a palavra 2 e ele vai mostrar essa palavra na tela. Então assim, só 2. Bem simples, direto ao ponto. Dúvidas até aqui? Críticas, sugestões? Não? Então muito bem. Vamos para alguns exercícios de condicionais. Vamos para alguns exercícios. Como eu disse, eu costumo sempre fazer alguns exercícios antes de mandar a bronca para vocês. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir meu Visual Studio aqui. Posso entender melhor se me acostumar com o seu jeito de falar. Abri aqui meu Visual Studio. Cortando a chave sempre nos momentos inoportunos. Todos esses exercícios aqui tá no WhatsApp de vocês, tá? Então vocês podem baixar lá. Eu vou deixar ele aberto também. Mas para quem é mais rápido e já quiser ir fazendo a lista 2 ali também, já pode aproveitar o embalo e já fazer os dois direto. Tranquilo? Só abrir meu Visual Studio aqui que a gente já brinca daí. Perdão. Então tá aqui, né? Os meus Olá Mundo e afins.
Eu vou criar um outro projeto. Aqui. Eu vou criar ele como Net Framework, né? Então tá aqui. Para mim já, se você já criou um projeto, ele fica aqui no inventário rápido. Se não, você pode botar console. Apenas digitar console, ele vai aparecer tudo que é aplicativo do console. O que a gente quer é o aplicativo do console Net Framework. Isso que a gente quer, isso que a gente está buscando aqui. Aqui, aplicativo do console Net Framework. Clica nesse semelhante aqui, próximo. A versão dele, sempre escolha a mais nova, mais recente. Coloca a solução junto com o projeto, no mesmo diretório, para evitar a dor de cabeça. E aqui o nome do projeto eu vou chamar de aula if. E vou criar esse projeto. Ah, deixei ele no repouso. Depois eu encontro esse cara. Depois eu faço um esforcinho e acho ele na pasta final lá. Tranquilo? Então, tá aqui meu public static void main. Ele não está com a minha conta, então eu vou desconectar da conta do cidadão. Vou conectar com a minha, que daí a minha ele já puxa todos os meus imports. Por enquanto, aparentemente tá indo. Aparentemente vai. Beleza. Ah, que saco. Adicionei uma conta no lugar errado. Mas, então, perceba que ele já começou a carregar todas as minhas informações de usuário, já mudou o tema para escuro, só por eu ter logado, eu nem fiz nada, só loguei na minha conta. E ele já puxa todas as minhas preferências de tamanhos, fontes e afins, tá? Tranquilo? Então vamos dar. Seguinte, jovens,
pegar esse de C1 mesmo, primeira parte. Então, os exercícios legais aqui. Nós vamos começar a fazer o seguinte. Receba um valor numérico qualquer do usuário. Se for maior que 10, apresente esse número na tela. Caso contrário, não é maior que 10. Muito bem. Como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu vou fazer, ele quer um número maior que 10. Ele não diz se é inteiro ou não. Então eu vou criar com double mesmo para evitar dor de cabeça. Double input. Recebe convert. Ponto to double. De um console. Ponto readline. Tranquilo? Então tá ali. Nosso input do usuário. Ele já vai receber a entrada do usuário e converter. O que eu vou fazer aqui? Ele quer conferir se o número é maior que 10. Se for maior, não diz maior ou igual. Maior que 10. Então, if, abrir parênteses, botar aqui input maior que 10. Poderia ser o contrário também, tá? Poderia ser 10 é menor que input. Dá o mesmo resultado, tá? São equivalentes. Mas eu faço do padrão que a gente está mais acostumado a fazer, que é input maior que 10. E daí a gente faz um console.writeLine. E a gente coloca aqui dentro o que é só o valor, né? Só por input direto. Perceba o que ele falou, né? Apresente esse número. Caso contrário, apresente não é maior que 10. Eu poderia criar um outro if perguntando se o input é menor que 10. Só que daí eu perco o valor 10 no meio do caminho. E eu tenho uma forma mais eficiente, mais simples de resolver o problema. Eu uso o else. Porque, né? Se por um acaso ele não for maior que 10, ele vai ser no mínimo igual ou menor que 10. Certo? São as únicas 3 possibilidades que um número pode ser em equivalência ao outro. Eles podem ser iguais, o da esquerda ser maior que o da direita, ou da esquerda ser menor que o da direita. E nesse caso estou conferindo fazendo as 3 conferências, né? Porque eu estou conferindo se ele é maior. Das 3 eu fiz uma. Quando eu faço else, ele confere as outras 2. Tranquilo? E daí eu simplesmente faço console. Ponto WriteLine. E daí eu coloco aqui, não é maior que 10. Se eu der F5 aqui e compilar esse código, esse algoritmo maravilhoso, um algoritmo top demais, topzera esse algoritmo aqui, se eu for compilar ele, eu tenho que pôr o número aqui, vou pôr 15, por exemplo. Ah, esse errou na minha cara, aqui aquele probleminha, né, tem que pôr um console readline aqui, peraí. Só ele encerra na minha cara. Vou fazer de novo aqui, vou botar 15. Mostrou 15 na tela. Perfeito. Se eu der F5 de novo, e botar 8, não é maior que 10. Tranquilo? Vamos fazer a 2 aqui então. A 2 diz para mim o seguinte: receba 2 números apresentes na tela, são iguais, caso sejam iguais. Muito bem. Então isso aqui eu vou comentar. Esse aqui é meu exec 1. Aqui eu vou colocar exec 2. O exec 2, ele pede 2 números do usuário. Ele não diz que são 2 números inteiros. Então, double V1 e V2. 2 valores. V1 recebe convert ponto to double de um console ponto readline. E embaixo, para o V2, é exatamente a mesma coisa. É claro que eu vou avisar para o usuário, né? Ser amigável com ele dessa vez, mas no exercício anterior eu não fui.
Mas aqui eu vou pelo menos avisar para ele, né? Insira 2 valores. If V1 igual a V2, eu vou lá e faço um console ponto writeLine são iguais. Para conferir se eles são diferentes, eu poderia fazer um if V1 diferente do V2. Porém, o if já confere o oposto disso para mim. Então eu posso pôr apenas else aqui, que resolve a minha vida. Mais simples. Então, console.writeLine são diferentes. Tranquilo? Mas, alguma dúvida até o momento? Não, por enquanto tá indo, né? Como eu disse, if não é o fim do mundo. É só uma questão de fazer os condicionais corretos, que é a parte difícil de fato do if, é você fazer o condicional certo no lugar certo na hora certa. Fora isso, ele por si só não é difícil. Tá? Ele por si só não é o fim do mundo. Tá? Tranquilo? Muito bem. Vou tentar manter isso aqui como uma colinha para vocês, né? Aquele esquema da... Dá pra ver com esse tamanho aqui? Dá pra ler? Ou ficou meio pequeno assim? Dá pra ler? Então... Tá aqui. Tranquilo, os exercíciozinhos de condicionais, tá? Deixa eu só ver uma coisa. Nossa, aqui econ desconto, né? O econ aqui ficou meio no canto. Mas deixa eu ver se eu consigo jogar esse bolinho de baixo. Ah não, esse aqui é somente leitura. Tá. Puta, ali ficou econ desconto, tá? Ah, deixe-me falar uma coisa. Alguém já ouviu falar sobre o teorema do resto? A famosa conta do mod? Alguém já ouviu falar? A famosa conta, né? Se eu tenho 7 e eu divido por 4, vai dar 4, resto 3. Certo? Esse aqui é o valor do resto. Tá? Na programação, existe uma fórmula, né? Existe um operador que faz essa conta para mim e retorna esse resto, que é o operador porcentagem. Certo? Então percebam que, vou fazer aqui só rapidinho, só para exemplificar, né? Console.writeLine. Se eu botar aqui, por exemplo, 10 porcentagem 4, quanto que tem que dar de resto isso aqui? 10 dividido por 4, 2 números inteiros, eu só quero o resto. Quanto que dá esse resto? 2. Tá? Por quê? Porque é uma conta que ele fez. Ele pegou, né? Ele foi lá, ele pegou o 10, dividiu por 4. Quanto que o 4 consegue multiplicar para chegar perto? 2. Isso aqui vai dar 8, resto 2. Tranquilo? E eu só estou mostrando esse operador para vocês, porque vocês vão precisar dele num exercício mais para frente, tá? Por isso que eu estou mostrando ele. Então isso aqui é o operador resto divisão. Tranquilo, jovens? Professor, como que faz para comentar selecionando tudo mesmo? Comentar selecionando tudo é Ctrl+KC. Tá. Selecionar tudo é Ctrl+KC e Ctrl+KU descomenta. Então é Ctrl+KC de comment e Ctrl+KU de uncomment. Sim. Essa é a lógica do atalho, tá?
todos os atalhos, não sei se todos, mas a grande maioria deles são editáveis. Então, se você não gostar desse atalho, você pode trocar. Eu já vi gente trabalhando com atalho para comentar, era digitar Ctrl ou L. Porque na cabeça dele fazia sentido. Porque era de alemão, então eu não vou nem perguntar. O cara era alemão, então ele botava o L porque O em alemão era alguma coisa que representava comentário e L era alguma coisa que representava descomentar. Então, aí ele falava, eu botava Ctrl ou L, certo? Eu já vi gente que bota atalho só com uma tecla só, né? Por exemplo, Ctrl G e comenta, Ctrl I e comenta. Então, vocês podem alterar os atalhos à vontade. Onde que edita eu não lembro. Real, eu não lembro de trocar os atalhos, porque eu nunca troquei. Eu sempre achei que os atalhos naturais do C# são muito bons. Então eu nunca precisei trocar. Tranquilo? Pessoas, eu só vou ali no banheiro rapidinho, 5 minutinhos aí eu tô de volta. Tranquilo?
Cada readline tem um parênteses, tem um par de parênteses. Né? Aqui, ó. Um só readline, um par de parênteses. Então eu tenho que abrir e fechar. Professor, Diga. o LCIF é LCIF ou IF? Tem LCIF. LCIF. É porque eu boto o LCIF e acho que ele identifica. É porque tem que pôr os parênteses para conferência. E quem faz quiz. Aí dentro tem que pôr o que tu vai conferir. Ah, entendi. É porque o LCIF tem mais. É, LCIF. LCIF. Sim, ele é conectado com o de cima. Isso. O LCIF sempre vai conferir alguma coisa também, tá? Não importa o que seja, mas alguma coisa ele tem que conferir. Se não quer que ele confira, bota só else direto. Que nem eu fiz, né? Eu não queria que ele conferisse se veio um diferente de V2. Então só botei else. Ah, tu botou num formato que não aceitou, deve ter escrito uma letra sem querer. Deu um formato except, deve ter botado uma letra sem querer. Não, na hora que tu inseriu, na hora que tu deu o input, deve ter botado uma letra sem querer. Deve sim, de novo, vou testar. O primeiro sim foi o console, agora vai de novo. Inseriu dois valores. São diferentes. Nossa, só um erro de utilização ali. Tranquilo?
Ah, porque tu botou ponto e vírgula. Não pode. E a de baixo aqui também não. É só um cuidadinho que tem que ter, cara. Esses pontos e vírgula aí. Mais pra frente eu vou passar a regra de ouro pra você que quando usa ponto e vírgula e quando não vai ter uma regrinha. Vou passar pra vocês. 8h15 no intervalo, tá? Como? 8h15. 8h15 hoje? Hoje é um pouco mais cedo? É, tá certinho aí. É, eu ia anotar, mas não tô nem com. Piloto, vai lá. É. Tá certinho aí na gravação? Como? Pode abrir pra eu ver, porque tá dando erro. Como assim tá dando erro? Não agora, mas tá certinho. É só Ah, pra ver mesmo, eu tô testando, entendeu? Ah, tá. É, não, por enquanto tá indo bem aqui, não Ok. tem nenhum problema não. Show, obrigada.
sempre em cima. É porque não pode ter dois elses. Dois else não, pode ter else e if, né, mas tem que ser o de cima. O último sempre vai ser o else. O primeiro sempre vai ser o if e o último sempre vai ser o else. Entendeu? Else e if é o que fica no meio do caminho. Tranquilo? Então, safe. Fazendo. Não confere nada. Só o if e o if confere. Esse pedaço aqui o else não confere nada. O conferir do else é que tudo em cima do file. E aqui tudo o way é das sequenciais. Ah, tu esqueceu um parênteses aqui atrás. Tem um parênteses que abre aqui. Não, tu esqueceu os parênteses do if. Eu tenho dois parênteses do if. Eu abri uma aqui e fechei uma atrás. Eu acho que o else if tem parênteses dele, né? Aqui não tem, ó. Esse aqui está associado aqui. E aqui está associado. Não, pode deixar separado, né? Ponto dele separado do tag. Mas aqui tem parênteses fora também. Porque senão o if não tem ponto dele, né? Isso, assim. É, aí agora está resolvido. Não, eu sei que não pode ter. Em cima tem ponto vírgula, né? O else tem um parênteses sobrando. Agora vai. Não vai ter que muito rápido, né? Esse é o truque da programação. Programar sozinho. Eu apanhava para esse tipo de coisa o tempo todo, né? Confia. O quê? Se você fosse cima do E? Não, você se voou. O E é dois exponenciais. É um shift set. Esse é o E. Converti em dobro, porque não peguei CLT, né? Eu botei o if aqui nos três, e o valor 1 foi 2 e 3. Não, não funciona assim. Não. A lógica está certa, mas codando isso não vai funcionar. Você tem que separar isso aqui num argumento e V1 maior que V3 em outro argumento. Vai ter que fazer algo mais ou menos assim, ó. Para tu entender o que eu estou falando, o teu if vai ficar mais ou menos assim, ó. If, quer conferir os dois, né? Então, maior que V2. E daí aí aqui tu vai ter que botar um junção, pode ser E ou pode ser OU. E aí tu vai escolher qual for mais adequado à tua situação. E daí tu fecha assim, certo? É recomendado pôr parênteses aqui, tá? Precisa? Não, mas é sempre bom pôr, né? É aquele negócio, parênteses demais nunca faz falta. Assim. Ele vai ficar o teu if mais ou menos assim, tá? Aí tu vai escolher qual desses dois símbolos tu vai precisar, tá? Esse aqui é o do ou, um ou o outro. Esse aqui é o do e, um e o outro. Tranquilo? Aí ele escolhe qual dois símbolos ele vai precisar.
if não tem ponto vírgula. Botou if e ponto vírgula no final. Não se põe ponto vírgula. Você põe chaves. Abre uma chave e aperta ela. Mais fácil. Aqui do lado desse cara, abre uma chave e aperta ela. Ele já faz as duas perfeitas. Ele é conseguido. Então apagou do meu sítio agora. O sítio abriu e não está puxando. Como é que fala a máquina de Barra reta é Shift aqui. Shift é a tecla ali do lado dele. Na verdade, eu queria fazer esse desde seu sítio. Ah, tá. Então você vai ter que pôr essa chave aqui embaixo. Isso. Vai ficar, o vai ficar dentro. Agora sim. Meio gambiarrento, né? Vai. Programação é melhor de fazer gambiarra, só que pode. Ó, aqui tem um vírgula, essa vírgula está errada. E o if tem que ter um parênteses do if. Tá vendo que o meu lado tem dois parênteses? Do lado do if? Tem que ter um parênteses pro if também, que tem que ficar ali. Isso, porque daí as duas operações ficam aqui dentro. Cara, eu tenho um if sobrando aqui sem nada. Então. Não dá muito certo, porque o negócio tem um else sobrando aqui. Eu sei que foi assim, ó, Ctrl Z. Selecione isso tudo e comenta. Mais fácil. E daí pelo menos o que não perde o código, não Ctrl KC. É Ctrl KC. Aí. Agora testa isso aí e vê se faz o que tem que ir, que é muito fácil. Daí tudo comenta, daí tudo que não os outros.
dois pontos C mesmo. Só que daí não é assim que faz, tu tem que pôr esses valores que você quer no final separados com vírgula. Ah, tá. Ele fica uma construção mais ou menos assim, tá? Vou fazer uma versão resumida aqui para deixar. É só no final? Aí tu faz assim, tu faz. Vou fazer direto aqui, né? Um console, ponto WriteLine. Aí tu coloca aqui as posições, né? Que você quer, elemento 0, 1. No teu caso, tu está achando com mais de 1, né? Então tem que ser 0, 1. 2 aqui. Aí aqui tu vai pôr vírgula e o elemento. Então eu vou botar 10, 5 e 3. E quando eu der F5 nisso aqui, ele vai mostrar 10, 5 e 3. Então, como nesse caso não tem vírgula, né? Eu teria que pôr ponto 12. Eu não botei formatação, né? Se tu quiser, ele dá 2.C, 2.C e 2.C. Quando der F5 aqui, eu vou mostrar como monetário. Tranquilo? Eu coloco no começo então da. Tem que ser. Não, tem que ser no final, tu põe os elementos de referência. Ele no meio do caminho com as chaves diz aonde que ele vai ficar. Então, tu tem aqui, né? Tu tem. As chaves dizem onde que os objetos vão ficar, né? Então vai ser um aqui, um aqui e um aqui. E aí os três eu vou formatar para currency. Eu vou alterar o valor para eles serem moeda. Os elementos são esses aqui. 10, 5 e 3, separados com vírgula. Tranquilo? Vou tirar isso dali que seria atrapalha. Daí ele formata bonitinho para nós. Então de novo não foi. Por que não foi? Então, eu vou ter que assim, né? Eu vou rodar e aparecer aqui 3 é uma. Certo. Tá, vamos lá. Analisar, tá? Aqui você está conferindo se 2 é maior que o 1. Aqui eu vou dar o 1 aqui, né? Esse é maior que o 2. Certo. Aqui eu vou ver se o 2 é maior que o 1 e 3. Certo. E aqui o 3, 1 e 2. Certo. A lógica tá certa. Aí na só que eu vou botar para rodar, eu vou colocar aqui o 3 é maior. Não dá pra nesse caso. Dá um Ctrl K aí para descomentar essas linhas e vamos arrumar isso aí. Bom, vamos começar a fazer perguntas matemáticas, né? Se eu tenho um número, eu tenho 3 números, tá? 3 números. Se um deles é o maior que se um deles é maior que o outro, vamos lá. Eu tenho número 1, número 2 e número 3. Não importa para isso, x e y z. Se o x é maior que y e x é maior que z, ele é maior dos 3, correto? Não existe a possibilidade de eles são menores. E as duas conferências eram corretas. Então eu não preciso nem mais conferir os outros. Porque obrigatoriamente ele vai ser maior. Então o que eu recomendo você pôr? Põe else if aqui. Primeira coisa. Vou botar else. Por quê? Porque se o primeiro der certo e ele for o maior, eu preciso conferir o segundo, né? Não há essa necessidade. E apaga o ponto de vírgula atrás. Os ifs não tem ponto de vírgula. Embaixo também não. E o último, eu vou fazer a seguinte pergunta. Então eu tenho x e z. O x não é o maior. Ele fez a conferência que deu errado, ele cai no segundo. O y é maior que o primeiro, mas não é maior que o terceiro. Certo? Então esse aqui também falhou. Então nem o primeiro é maior de todos, nem o segundo. Existe alguma possibilidade de não ser o terceiro elemento? Não. Ótimo. Então nem precisa ter essa conferência, é só com o mouse. Concorda comigo? Então é só apagar essa linha inteira e com o else. A tua lógica estava certa. Só dá pra dar uma melhoradinha. E daí você tem que pôr uma chave, que eu vou comendo uma das chaves quando você seleciona. Isso. Show de bola. Então aqui. Isso já está resolvendo nosso problema. Só que não está. Percebe, quando você colocou essas barras retas, você está falando se esse aqui for verdadeiro ou esse. Existe a possibilidade do V1 ser maior que o segundo e não ser maior que o terceiro. Você tem que conferir as duas ao mesmo tempo. As duas têm que ser verdadeiras. Então tem que pôr o erro comercial. Por favor. Tem que botar um parênteses ali.
Aí tá sobrando ali no meio. E a mesma coisa ali embaixo. Então o bloco também tem que ser maior que os dois elementos. Se você deve 5 agora, deve resolver esse problema. O maior valor é o V3, ele é o 6. Testa aí, vamos testar pro segundo seu maior elemento. Maior 5, 4, 8 e 3. O V2 é maior elemento. Qual que é a vantagem de fazer assim? É que se der igual, ele vai ainda assim mostrar pelo menos um elemento maior. Sim. Pelo menos se derem igual em algum momento, né? Então tem essa vantagem. Aí. Tem a lógica do Wells, né? Do Elsif, sim. É que na verdade o Elsif é para quando o primeiro falhar, ele vai pro segundo, mas eu quero ainda testar alguma coisa. Esse é o Elsif. O Elsif literalmente, deu tudo errado, cai aqui. Lógico, dá pra entender, porque você não falando ali, né? Que o Wells pode ter vários. O Elsif pode ter vários. O Elcio só um if também. Porque o if é o que inicia essa cascata e o Elcio que termina. E o Elcio pode ser quando você quiser. Fazer 3 ifs não tá errado. O problema é que ele vai conferir, ele sempre vai conferir os 3. Ele sempre confere os 3. E daí podia dar aquele problema de, né, não acontecer. E nesse caso não há necessidade, porque matematicamente falando, né, pensando matematicamente, não existe a possibilidade de eu precisar conferir os 3 ao mesmo tempo. Se algum deles já for, se eu já achar que um deles é maior, pode cancelar os restantes, né? Isso poderia ser aplicado para N elementos. Você poderia aplicar essa fórmula. Você poderia isso, por exemplo, para 4 elementos, você pôr mais um Elsif, botar os outros condicionais do lado, né? Ia virar um efeito de escala. E assim, para quantos elementos você quisesse. Tá lá. Isso é de 3, né? Agora receba um número qualquer de entrada, se for 1 apresente 1, e é para usar a função switch. Não dá para fazer com if e ele não. Tem que ser com switch, tá escrito no exercício, usa a função switch. Tá bom? Qualquer coisa? Dá pra fazer aqui. Agora que eu vi que você tá com o monitor com esse exercício. Qualquer coisa, dá um grito. Esse é o do Random. Ah, o do Random. Precisa colocar tipo lá no Random, porque é randomismo ou Tá. É porque a função random ele tá num outro exercício. Tá. Então vamos mostrar a função random então. O exercício 6 pede para receber um random, né, para fazer a simulação de um lançamento de um dado. O random ele é uma função do C#, né, ele é uma classe na verdade, como o console, que também é uma classe. Porém o random ele serve para gerar números aleatórios. Como que eu invoco, como que eu faço para gerar um número aleatório? Eu posso fazer o seguinte: eu tenho que escrever random, bota qualquer nome de variável, literalmente o nome de variável. Eu costumo botar RAM, por uma questão de premissa. Entendeu? Eu boto aqui new random, certo? Dessa forma aqui. É bem esquisita essa construção, mas mais pra frente vai entender por que ela existe. Tá? Random RAM igual a new random. Quando eu quiser gerar um aleatório, eu tenho que digitar RAM.next. Ao abrir aqui o parênteses, ele vai pedir para mim um mínimo valor e um máximo valor. Ah, eu quero um random entre 1, né, um dado de 6 faces, ou sei lá, vamos pegar entre 0 e 9. Por que eu digitei 10 e falei 9? Porque o último valor, ele não conta no aleatório. Então ele vai ir de 0 a 9 e parar no 10. Então o 10 ele não vai contar nesse caso. Se você botasse, por exemplo, de 0 a 5, ele vai fazer o random de 0 a 4 e o 5 ele vai ignorar. Então o último elemento ele ignora. E esse cara aqui, além disso, alguém tem que pescar esse cara. Então tem que ter uma variável que recebe esse valor. E daí se eu fizer aqui um console.writeLine e printar o J, eu vou rodar uma vez, né? Ele varia entre 0 e 9, certo? Ó, printou 9. Se eu fechar e de novo, 3.
9 de novo. 7. Certo? Então percebam que ele gera números aleatórios, tá? Tranquilo? Então é assim que funciona a função random. Para você gerar números aleatórios de forma consistente, né? De forma a serem de fato aleatórios, né? Professor, Diga. tô sem cliente. Gravou. Esse é o random, tá? Random funciona assim. Tá? É random, nome de variável, e o nome dessa variável depois, ponto next. Diga. Quando o N2, caso o N for maior que o N2, eu quero que o N2 se transforme no logo do N1. Mas por quê? Porque, tipo assim, ó, quando eu tava fazendo normal, depois lá na parte do else, por exemplo, N1 era maior que N2, beleza? Aí N2 era maior que N3. Enfim, dava algum erro de que, tipo assim, ó, aqui deu certo, então todos embaixo era pro ser anulado. Mas isso acontece. Sim, só que daí o else eu tinha que voltar aqui, entendeu? Tipo, Você vai ter que fazer manual. Aí N2 maior que N1 e N2 maior que N3. Você vai ter que fazer manualmente todos eles. É um pouco trabalho para salvo, não tem muito como fugir disso. Infelizmente. Quer dizer, até tem, se nós soubéssemos usar vetores, mas ainda não sabemos. Então não tem como fugir, você vai ter tava que. tentando fazer, né? Dessa forma eu acho que fiz alguma coisa errada, então eu achei que minha lógica estava errada. Uhum. Tá. Mas não, a lógica, ela. Pô, pensando na lógica, não faz sentido tu converter o N2 para receber o valor de N1. Pra mim isso não faz muito sentido, sendo bem sincero. Eu acho que não é esse caminho não, cara. Acho que dá pra resolver de outra forma. Por exemplo, dentro do if um outro condicional, será que não te ajuda? Porque dentro do if tem um condicional aqui, né? Será que botar outro condicional, será que não te ajuda? Usar os erros comerciais, será que não te ajuda? Para fazer duas conferências por vez? Dá pra fazer isso? Tá, aperta espaço aí. Espaço, 2 erros comerciais. Os 2 é comercial, é o 7. 2 comercial. Esse tem que ser 2 desses. Aí agora tu pode pôr um outro operador lógico do lado e ele vai computar os dois ao mesmo tempo. E nesse caso, o que ele está fazendo? Esse aqui tem que dar verdadeiro, tem que dar true, e o da esquerda e o da direita também tem que dar true. Se você quisesse que fosse um ou outro, você botava duas barras essas. Certo? Então, no momento que você coloca os dois expressões aqui, você está explicitamente dizendo para mim o seguinte, cara, eu quero que isso aqui seja verdade e o que vai da direita também seja verdade. Aí você executa. É isso que eu estou dizendo com você. Ele não conseguiu por alguma coisa que te ajuda, não? Será que não tem uma operação que você queria botar aí dentro? Talvez, sei lá, por super xandão aí, sabe? Super xandão. Não tem na cabeça, cara. Vou dar uma dica, cara, mas eu não faço conta não, não. O que será que poderia vir depois disso aí, cara? Poderia levar isso em 3, né? Sim, tá, sabe? Tem 3. Se tu agora fizer conservar line em 1, ele vai somar o valor. Ou diz que o primeiro valor é maior, né? Não sei como é que vocês preferem fazer. Testa aí, vamos ver. Tem que apagar isso aí, porque senão vai ficar chorando, não vai deixar. Tem que apagar tudo. Deve sim, então vamos testar. Bota 5, 4 e 3. Opa, digitou enter sem nada dentro. O 4 não ficou. Eu vi o 4 não ficou. Ele deu o formato exception.
Isso. É sempre 5, 4 e 3. É, o primeiro valor é maior, tá certo? O 5 maior que o 4 é maior que o 3. Testa de novo aí, vamos fazer um teste aí. Teste 5 aí de novo, para que faça outra coisa. Conta aí 10, 5 e 50. Não vai mostrar, porque de fato o primeiro não é o maior dos 3. No caso ali o terceiro é o maior dos 3. Esse era o que não estava engatando na cabeça. E a partir daqui só. Enfim. Bom, deixa eu digitando aí que eu vou. Digitando. Qualquer coisa chama. Só falta mais um, rapaz. E agora? O dado começa aqui, ó. O dado começa aqui. O dado ele vai contribuir 6, né? Ó, esse x ele vai ter um valor que é entre 1 e 6. Peraí, vamos lá. Deixa eu ler o exercício que eu nem lembro dele. Simule o lançamento do dado 6 faces. Se o resultado for maior ou igual a 3, mostra na tela que você venceu. Você não precisa pedir entrada do usuário. F5 ele já executa direto. É como se ele lançasse o dado. Não tem essa necessidade do impedir do usuário. Tá? Essa necessidade não existe nesse exercício. Tá? Você pode só fazer o lançamento direto. Certo? Eu queria ter um dado para mostrar, mas os meus dados eles deixam tudo em casa com o baralho de Magic. Por aí. Tá no andamento aí. Sim, tá no andamento. Aqui pronto aí. Tá por aí. Como assim não bota? Tem que pôr para o alcance do random, né? Perceba que eu botei aqui, ó. Esse random, ele oscila entre 0 e 9. Confere se o teu random next tem valores aqui dentro. Não, então tem que pôr o mínimo, vírgula ou máximo. Lembra que o máximo é dividido por 1, tá? Então acho que pro teu dado ali seria bacana pôr entre 1 e 7, eu acho que ia ficar legal. Ele dá entre 1 e 6. Dado não tem 0, então você dado não mostra valores, né? Mesmo assim não foi? Não, sim. É porque eu tinha feito isso, eu tirei porque não estava dando certo. Qual que é o problema agora? Tá. Deixa ali. Vamos para o detalhe. Tá. Maior do que 3. Venceu. Nossa. Deve ser então. Você venceu. 3. Você venceu, sim. Venceu. Você venceu 2. E ele já mostrou tipo 6, você perdeu. Você tá usando aleatório. Até isso. Vamos fazer uma coisa. Em vez de mostrar isso aqui, mostra o valor de J aí pra mim. Deve sim, agora vamos ver. O J é 1, você perdeu. Agora. 5 você venceu. É que sabe o que estava acontecendo? Vou te explicar o que aconteceu. Você estava com o J aqui, certo? Quando você botou aquele random aqui, ele estava gerando um outro aleatório. Então o aleatório que ele estava conferindo não é o que ele gerou pro J. É o que ele gerou pro console. É o que você acha que estava conferindo. Agora vai dar sempre certo. Vou testar aí quando você quiser. Depois, daqui a pouco você vai aprender a fazer lá essa repetição, bota você para rodar umas 10 mil vezes e vê se dá sempre certo. Sim. Agora deu certo. Pelo menos não vez.
Era só o console mesmo. Na verdade, ele sempre estava dando certo. Ele sempre estava dando certo. O problema foi o console mostrando para nós errado. Esse era o detalhezinho, era o front-end que deu pau aí. O CSS, esse pessoal do CSS aí viu contar. E pior que vocês fizeram, eu nunca entendi isso aí, tipo, o pessoal do back-end com CSS. Apesar de eu fazer mensagem muita cagada, mas nunca. Assim, Tirando lista, tudo certo. Cagada todo mundo faz, pô, então. Não é por isso que a gente tem que odiar os caras. Não, mas é que quem faz CSS mesmo é designer, né? O designer é tudo pé no saco, cara. Ai. Eu não podia, cara, mas eles podiam ser mais de boa, cara. Eles começam, não tal, não sei das quantas, um símbolo, deve ser agradável, eles inventam cada moda, cara. Designer, né? Designer é pra acabar, velho. Quem que é mais objetivo? Designer é tudo gente boa, cara, mas putz, quando vai trabalhar com designer é osso, mano. E ele tentou converter o inteiro para um true or false. Ah tá, porque isso aqui vai gerar uma conta, né? Lembra que eu mostrei lá, né? Isso gera um valor numérico. Você conferir esse cara com alguma coisa, sei lá, bota igual a 3 aí. Aí vai dar certo? Não sei, tu que sabe se isso vai dar certo, tu pode conferir com outra coisa. Pode, sei lá, conferir com 1, talvez, 0. Vou conferir com 2 porque eu quero saber se é par. Quer saber se é par? Então isso aí nunca vai dar certo, cara. Não? Não, porque nenhuma conta de divisão de resto por 2 vai dar 2. Se ele dá 0, 0 é par e 1 é ímpar.
Exatamente. 2 ele nunca vai dar, porque pensa assim, cara. Não tem Existe como. algum número que dividido por 2 não vai dar 0 ou 1? É que eu confundi, eu achei que esse aqui seria tipo mod, então 2 seria o resultado, entendeu? Ah, Mas não. não, esse aqui é o valor dividido por 2 e igual. Isso. O mod é o Só- resultado. O mod é o resultado. Mas é verdade, tá? Não foge muito daquilo não. Isso aí ainda é reta divisão, tá? Bota aí, deixa eu escolher um número pra ti. Bota 15, divide 15, 32. Tá certo? É um número maior. É um número um pouco maior, cara. 15, 34, 21. Bem, não precisa botar 21, né? No final, determina se ele é para ímpar ou número do final, né? Inclusive, ele determinado por para o ímpar por causa dessa conta, tá? Ele determina se o número é para ou ímpar, é essa conta. Se dividido por 2 ele der resto 0, ele é par. Se der resto 1, ele é ímpar. É assim que foi determinado muitos anos atrás, né? Sei não. Muitos. Não são poucos não, cara. São bastante considerável. Mas tá aí. Por isso que ele não estava conseguindo converter, porque a conta retorna numérica. E daí ele vira pra dentro e fala, tá, o que eu faço com esse número? Exatamente. Eu deixo ali, eu Fica jogo fora, difícil, né? Pô, tu me ajuda, né? Aquele teu parceiro contigo aqui, pô, tu me ajuda, cara. Pô, Exatamente. eu quero te ajudar, tu me ajuda a ajudar. Eu vai ter na cabeça aqui e ele tinha feito isso aqui, ó. Putz, não, isso não vai dar certo. Isso é atribuição. Isso é atribuição, isso é um atribulado. Não quer dar certo, né? Não, isso não vai dar certo não, cara. Real não. Você vai tranquilo, você pode. Tá por aí, jovem. Tô tentando configurar. Switch. Não, o switch não é assim que funciona. Não? O switch, ele recebe um número apenas, tá vendo? Ele não recebe vários elementos, ele só recebe um. Ele recebe uma variável. Recebe o conteúdo da variável, calma. Ignora que não tem esse igual aqui, é só indicar. Então, sei lá, tu criou... Ah, isso também não se faz. Variável não inicia com número. Bota int a aí. Int a. E apaga os outros dois embaixo, não vai precisar. Não, nesse caso não vai precisar não. Vou apagar. Mas ele diz que switch recebe A como referência. E daí tu faz os cases. Então switch, abre parênteses. A. E daí dentro tu começa a fazer os cases. Aí case 1, case 2, case 3, default, que tem um botar, sempre bacana colocar um default. Sempre bacana, pelo menos avisar pro usuário que tu tentou fazer alguma coisa. Mesmo que dê errado, você tentou fazer. Fala pra ele, putz, não consegui, cara. Ah não, diz aqui nas evidências, se não for nenhuma das anteriores, apresente não computável. Então tá certo, tem que de fato fazer a conferência. Sintaxe não tem muito o que fazer, cara. Sintaxe é treino, é digitar. Infelizmente não tem como decorar, como aprender sintaxe se não for sair digitando que nem um doido todo dia. Não tem como.
É isso aí, pessoal. 8h15. Fazer nosso intervalo e na volta eu corrijo essa lista. Tranquilo? Pelo menos até a 9 aqui, né? Porque a 10, infelizmente, não dá pra ler daqui, né? Não sei se alguém chegou na 10. Alguém chegou a fazer a 10 já? Tá tentando? Tá começando agora? Não? Tá na 9 já? Ah, então eu vou corrigir até mais ou menos a 9 e eu já parto pro próximo conteúdo, que é o laço de repetição. A 9 é praticamente igual a 8, né? Você vai mudar os intervalos. É, vai mudar os intervalos. Né?